Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre essa história do Zubeldia. Existe a possibilidade dele ir para o Equador e mais uma vez o São Paulo perder um treinador para uma seleção? Vamos contar um pouquinho aí sobre essa situação. Primeiro ponto, né? Na quinta-feira o Equador acabou sendo eliminado da Copa América, eliminado ali para a Argentina nos pênaltis, e no dia seguinte, né, logo na manhã seguinte, no horário de Brasília, a Federação Equatoriana de Futebol anunciou a saída do técnico Félix Sánchez do comando. Então aí o Equador está buscando um novo treinador, e aí a imprensa equatoriana afirmou que já estão em busca de 3 nomes, e o primeiro nome da lista, o topo da lista, seria o técnico Luiz Zubeldia do São Paulo. E aí já veio todo aquele frisson, todo aquele temor, porque a gente está falando, né, de algo que vem acontecendo com o São Paulo já há um bom tempo. Teve o Bausa lá indo para a seleção argentina, o Osorio, mais recentemente aí o Dorival Júnior. Então é algo que tem sido comum no tricolor paulista, então já deu aquele frio na espinha do torcedor. Os veículos equatorianos noticiaram isso, desse possível interesse de que a seleção equatoriana, e aí eu conversei com alguns colegas também para entender essa situação, está ainda naquela fase de prospectar nomes, aquela questão de, vamos pensar aqui em alguns nomes que seriam interessantes para a gente investir no mercado. E o Zubeldia, por ele ter feito um bom trabalho na LDU, né? Ele estava na LDU até o fim do ano passado, um trabalho onde ele conquistou o título nacional, conquistou a Copa Sul-Americana, ele tem um bom prestígio lá no Equador. Naturalmente ele seria um nome que seria procurado, ou ao menos pautado ali na Federação Equatoriana de Futebol para realmente comandar. E aí o André Hernan até trouxe a informação, e a gente foi confirmando também um pouquinho antes. Eu trouxe a minha apuração sobre que era por volta das 4h30, um pouquinho depois de já ter todo esse zum. Eu consegui confirmar com pessoas próximas ao Zubeldia e também pessoas ligadas ao São Paulo que naquele momento não tinha chegado absolutamente nada, nem para o treinador e nem para o clube. Porque às vezes é normal, né? A própria CBF, por exemplo, contatou primeiro o Dorival Júnior para saber as condições, se ele aceitaria dirigir a seleção brasileira, e depois, quando teve o aval do Dorival, aí sim contatou o São Paulo. Então por isso foi importante essa checagem dupla, né? Tanto com pessoas próximas ao Zubeldia, como também ao São Paulo, porque como aconteceu, por exemplo, no caso do Thiago Mendes, São Paulo procurou primeiro o Thiago Mendes, acertou, e aí agora está tentando buscar a liberação com o Al-Rayyan. Então é algo comum que acontece no futebol, você contratar primeiro quem você quer contratar, para depois buscar a liberação com a empresa, com o clube que ele tem vínculo. Então as duas partes negaram qualquer tipo de comunicação. Aí depois, um pouco tempo depois, o André Hernan trouxe a informação que a gente conseguiu um pouquinho depois, né? Algumas pessoas demoraram um pouquinho para responder, mas um pouquinho depois a gente conseguiu também um cenário parecido, que é o quê? Todos estão tranquilos, porque o Zubeldia, primeiro ponto, que o Zubeldia ele está muito feliz no São Paulo, ele entende que é o desafio da carreira, ele gosta de organização, ele entende que o São Paulo hoje é um clube organizado, pelo menos para ele conseguir trabalhar. É óbvio que o São Paulo tem os seus problemas financeiros, mas na visão dele, ele já pegou situações onde diversos clubes eram uma tremenda bagunça, e não precisa ir muito longe da cidade de São Paulo para a gente ver alguns exemplos de clubes bagunçados neste momento. Então o Zubeldia entende que tem muita tranquilidade no momento onde houve um princípio de crise ali, rapidamente foi muito bem contornada com os jogadores, com ele mesmo, com a diretoria, com a reunião, né, onde todo mundo tratou de passar por cima daquele momento ruim depois da vitória do Vasco. Então ele entende que ele está num grande clube, que é o maior desafio de sua carreira, e que também ele está num clube organizado para ele conseguir trabalhar no dia a dia. Ele trabalhou no Equador e ele sabe que a Federação Equatoriana tem diversos problemas de organização.
Então, até pelo que eu pude ter de feeling ali, não foi uma informação concreta, era de que dificilmente ele aceitaria uma proposta para trabalhar na seleção do Equador. Agora, se fosse talvez uma Argentina, mesmo com a bagunça da AFA, por ser uma seleção argentina, que é o sonho, ele é argentino, né? Jogou no futebol argentino, poderia balançar, ou algum clube da Europa, enfim, algo que fosse realmente um projeto mais organizado, né, para ele continuar a carreira, poderia balançar, mas é muito difícil. O Zubeldia, ele tem por costume querer fazer trabalhos longos, né? Ele ficou muito tempo no Lanús, ficou muito tempo na LDU. Ele tem essa de construir legados, construir trabalhos. Então, pelo que eu conversei com algumas pessoas ali, tanto ligadas ao treinador quanto ao clube, eles estão todos bem tranquilos em relação a essa situação. Não houve ali um apavoro, alguma situação até de desespero por parte do São Paulo para tentar resolver a situação. O São Paulo está muito seguro de que, caso realmente chegue algo da Federação Equatoriana de Futebol para que o Zubeldia seja contratado, que tenha uma proposta oficial, a diretoria do São Paulo acredita que não vai evoluir nas tratativas, porque o próprio treinador não deve aceitar esse convite. Mas lembrando, o Zubeldia, ele tem no contrato, isso é de praxe, tá? Isso aconteceu com o Ceni, com o Dorival, com o Crespo. O São Paulo, ele põe uma multa de 3 salários, né? Então, só uma suposição, não vou ficar entrando em números aqui. Digamos que o Zubeldia ganha 1 milhão por mês. Então, a multa do Zubeldia é 1 milhão vezes 3, o que daria 3 milhões. Então, tanto o Zubeldia, se ele quiser sair do São Paulo, ou se o São Paulo quiser demitir o Zubeldia, ou se algum outro clube ou seleção quiser a sua contratação, vai ter que pagar esse valor aí. Inclusive, nesse valor, a CBF acertou esse valor juntamente com o São Paulo para conseguir a liberação do Dorival Júnior, e né, que teve todo aquele imbróglio em relação à multa. Beleza? Então, a priori, em um primeiro momento, Zubeldia deve continuar no São Paulo, não deve ir para o futebol equatoriano, para a seleção equatoriana. Torcedores podem respirar, beleza? A qualquer momento eu volto com mais informações. Até a próxima. Tchau!